Voltamos então em nosso segundo bloco. Eu estou aqui com a missionária Ângela, paz do Senhor. Paz, minha querida. Amém, missionária. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nosso programa te ama, eu falo por mim, porque eu sou apaixonada pelo que Deus faz na tua vida. Deus continue te abençoando. Amém. É uma honra tê-la aqui em nosso programa. Amém. A honra é minha, eu agradeço, porque é um programa que eu amo demais sua vida. E eu tenho certeza que neste dia Deus tem muito para acrescentar sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Missionária, já aproveitando esse momento, Sim. eu gostaria de conversar um pouco com você, como começou o teu ministério, como começou essa jornada. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado muito a sua família, que é uma família modelo, um exemplo para todos nós. Então, nos conta um pouquinho de como surgiu o ministério na tua vida. Então, desde quando eu aceitei Jesus, eu já estou na obra. Foi algo muito intenso, foi uma entrega muito intensa, o meu encontro com Jesus. Quando eu aceitei Jesus, logo eu senti uma chama muito forte no meu coração, querendo fazer algo para o Senhor. E eu não sabia o que Deus tinha comigo, queria comigo, mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que fazer algo pela obra. E quando eu cheguei na igreja, quando eu via o Ministério de Louvor louvando e eu não sabia louvar, eu falei, eu vou começar a ensinar um playback que eu quero ajudar. E eu comecei louvando na igreja e Deus começou então a me dar o Ministério da Palavra, que é o meu Ministério da Palavra, até louvo, mas eu também, meu coração queima pela Palavra do Senhor, e eu iniciei mesmo o meu ministério da palavra, né? Tendo as oportunidades, né, no círculo de oração. Às vezes era uma pessoa que estava na igreja, mas não estava lá dando o meu melhor. E Deus, ele foi cada dia acrescentando, porque tudo começa pequeno na nossa vida. Hoje nós estamos vivendo, nós vivemos às vezes um cenário que as pessoas querem logo se projetar, mas eu entendo que quem projeta é Deus. Quem projeta é Deus e quem faz é Deus, e eu sei que tudo tem que ser para honra, para glória e para o louvor do nome do Senhor. Então, hoje, o que Deus tem feito na minha vida hoje é um resultado de uma busca lá atrás, de muitas renúncias que eu fiz na minha vida e que hoje eu colho frutos preciosos na minha casa, no meu ministério, para que sempre o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Glória a Deus. E missionária, nós estamos falando de ministério e eu estava aqui me recordando desse mês de setembro. É um mês que eles dizem que é o setembro amarelo, né? Sim. É um mês que a taxa de suicídios vem crescendo, aumentando em todo o território nacional, não só aqui no Brasil, mas em todos os países. Sim. Né? E o que nós, como cristãos, nós temos que fazer nesse mês de setembro? Qual é o conselho que você nos dá, missionária, para esse mês tão difícil, vidas tão próximas da gente? Eu conheço pessoas próximas, assim, não tão próximas a mim, mas conhecidos em que tiraram suas próprias vidas. Sim, o ser humano, Thaís, ele tem 3 vazios no coração, ele tem 3 vazios, o de mãe e de pai e de Deus. São 3 vazios. O de mãe, quando a mãe dá carinho, é preenchido. O do pai, quando o pai dá carinho, é preenchido. Agora, esse vazio que nós temos de Deus, só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. E às vezes tem pessoas procurando Deus em várias coisas, né? Mas Deus é aquele que nós encontramos ele dentro da sua palavra. E quando as pessoas nós estamos nesse setembro, e é uma realidade. Pessoas às vezes não conseguem falar o seu problema, porque nada acontece de uma hora para outra, né? Tem todo um histórico. Às vezes essa pessoa que está passando por uma depressão, um momento difícil, às vezes na sua infância foi abusado e não falou, não conseguiu falar, e isso traz às vezes um bloqueio muito grande. Às vezes é uma rejeição de pai e de mãe, que às vezes a mãe não consegue dar o carinho necessário. E quando eu falo sobre isso, Thaisa, desse cuidado, porque às vezes tem muitos pais que querem dar todas as coisas de presente para os seus filhos, e às vezes não são essas coisas.
às vezes é um carinho, é um abraço, é falar que ama. E às vezes essa carência é muito grande de filhos, de se sentindo assim, essa carência, meu pai, minha mãe não me ama, não fala que me ama, não me dá o abraço que eu preciso. E às vezes o que esses filhos, eles não conseguem encontrar no seu pai, na sua mãe, eles conseguem às vezes encontrar no mundo, em amigos às vezes que não são amigos, e por isso às vezes nós estamos vendo muito declínio, com droga, e às vezes por último é o pior, né, que vem um suicídio. Então nós temos a igreja, né, tem que se levantar assim para tratar esses assuntos, e a maneira mais correta desse assunto ser tratado é com diálogo, é você ser totalmente transparente, ter uma transparência falando, orientando essa pessoa. Sim, eu soube assim de um caso de um pai também que tirou a sua própria vida porque não tinha mais condição de alimentar, de cuidar da casa, da vida. Então eu fiquei imaginando, eu falei, não são só pessoas jovens, são pais de família, mães de famílias que se veem num beco sem saída e a única alternativa que acha que tem é tirar a sua própria vida. Só que esse vazio que é de Deus, que você relatou muito bem, pessoas que têm vazio de pai, de mãe, de ali daquele abraço, mas tem um vazio de Deus que só pode ser preenchido por Ele. Então não tem idade, é para todo mundo. Nosso Deus, Ele é amor e Ele está a todo momento pronto para te abraçar. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o momento, Ele está ali, né, missionária? Sempre, sempre. Ele está em todo momento, Ele está, e nós temos Deus que Ele nos ama. O amor de Deus é incondicional pela nossa vida, porque Deus, Ele, quando Ele nos vê, Ele não fica nos olhando, apontando as nossas falhas. Ele ama, porque Ele é amor. Então nós temos que abraçar esse amor, sabe? E falar, ai Deus, é se render, né? Nós estamos falando para muitas pessoas aqui, é você se render a esse amor e falar assim, eu estou sentindo que o que falta aqui dentro do meu coração, o que está faltando é Deus. Esse vazio que eu estou sentindo é de Deus. Se você abrir o coração, Ele vai entrar. Ele vai entrar porque a palavra fala que Ele bate. Ele bate a porta. E se você abrir o seu coração, você pode ter certeza que ele vai entrar. As portas de antigamente, elas eram feitas, tinha uma argola, né? É aldrabada que fala, e a pessoa batia, pegava aquela argola e batia com muita força. E batia com muita força até a pessoa que estivesse dentro abrisse a porta. E Jesus é assim, às vezes Ele está batendo com muita força. Ele está batendo com muita força para você que está aí dentro abrir o seu coração e Ele entrar e fazer morada na sua vida. Que Ele preenche o nosso coração. Sim. E você está falando que Jesus, ele abraça, né? Ele bate na porta. O homem te acusa, mas Jesus, Ele continua de braços abertos, estendidos para você. Porque aí a gente muda o cenário. A gente acha que se os homens estão nos julgando, Deus também vai nos julgar. Mas Deus não julga ninguém. Deus, Ele fala, vem como você está. Vem do jeito que você está, da maneira que você está, do jeito que você é. Ontem uma ministração estava falando sobre isso. Às vezes nós queremos, não, eu vou para a igreja, o meu pai fala muito isso. Quem conhece meu pai, não vou dar nome, eles vão saber. Meu pai fala, não, quando tiver tudo certinho eu vou. Quando tiver tudo direitinho eu vou. Mas será que esse momento sempre ele vai permanecer da mesma forma? Porque Jesus, Ele não quer que você mude o seu jeito. Ele quer que você venha do jeito que você é. E Ele te aceita do jeito que você é. O ruim é que nós pensamos nas outras pessoas que vão nos julgar porque os nossos comportamentos não mudaram. Mas quem disse que nós temos que agradar o homem? Nós temos que agradar a Deus. E agradando ao Senhor, as portas são abertas. A paz que você precisa começa a reinar no teu coração e Deus faz morada. Sim. Deus é maravilhoso. Missionária, eu já quero te ouvir numa palavra, porque eu quero te dar tempo para você ministrar. Eu tenho uma palavra que vai encaixar perfeitamente no que nós estamos aqui conversando. Lucas capítulo 19 é uma palavra poderosa, poderosíssima. Lucas capítulo 19, o versículo 3, que diz assim, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha só, eu acho essa palavra tremenda e linda e encaixou perfeitamente no que nós estamos tratando aqui. Em tudo que nós estamos falando é um resumo desta palavra, literalmente. E eu não combinei nada com Thaisa para falar. É Deus. É Deus aqui falando com você de uma forma muito clara, de uma forma muito direta, né? A Bíblia vai nos dizer que Zaqueu, ele queria ver Jesus, ele queria ver quem era Jesus.
Jesus estava entrando em Jericó agora e ele queria ver Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. E como tinha uma multidão muito grande e ele era de pequena estatura, ele teve uma ideia. Ele que teve a ideia. Ele que precisou fazer algo para ele ver Jesus. Ele precisou se movimentar. E ele passou então adiante. Ele subiu a figueira brava e ele entendeu: quando Jesus passar, eu vou ver. Eu vou ver quem era Jesus. E quando Jesus ele passa, Thaís, eu acho incrível isso. Quando Jesus ele passa, e agora eu creio que Zaqueu, em cima daquela figueira brava, falou: agora eu estou vendo Jesus. Mas Jesus já o tinha visto primeiro. Jesus já tinha visto Zaqueu. E Jesus olhou para aquela figueira brava e falou assim: Zaqueu, desce depressa. Chamou Zaqueu pelo nome. Porque Jesus conhecia Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus, não sabia, mas Jesus já sabia que era Zaqueu. Falou: Zaqueu, desce depressa, porque convém pousar na tua casa. Jesus falou assim: eu quero entrar na tua casa, eu vou entrar na tua casa. E Zaqueu, ele desceu, a Bíblia fala que ele desceu com muita alegria, ele desceu com muito júbilo. Imagina, só da palavra de Jesus, quando a palavra, o alcance da palavra, ele ecoa no nosso ouvido, vai ao nosso coração, já sentimos alegria, já sentimos refrigério. E eu tenho certeza que você que está ouvindo já está sentindo, sabe, o refrigério, a presença de Jesus, entendendo quem é Jesus da tua vida, vendo que ele é maravilhoso. E quando Zaqueu desceu, Zaqueu, houve ali um conflito muito grande, porque aquela multidão que estava com Jesus, eles começaram a murmurar entre si, eles começaram a falar entre si, a conversar entre si. E a conversa deles era esta: mas como este, falando de Jesus, como este pode ser hóspede de um pecador? Chamou Zaqueu. As pessoas que estavam ali perto de Jesus e Zaqueu começaram agora a julgar Zaqueu, falando: mas ele é um pecador. A multidão falou: ele é um pecador. Jesus vai entrar na casa de um pecador. Jesus vai estar na casa de um pecador. Agora Zaqueu, ele se levanta e falou assim: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Eu devolvo metade dos meus bens para os pobres. Eu devolvo metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Ele falou assim: Jesus, se eu fiz alguma coisa de errado, né, se eu defraudei, porque ele era cobrador de impostos. Então ele estava trabalhando. Era a profissão dele, ele estava trabalhando, ele não estava defraudando ninguém, ele estava no seu trabalho, ele estava fazendo o que era necessário. Mas ele falou: mas se eu fizer algo de errado, eu devolvo 4 vezes mais. E isso é o poder da conversão. E Jesus falou assim: hoje entrou salvação nesta casa, porque este também, foi a palavra de Jesus, porque este também é filho de Abraão. Enquanto as pessoas estavam olhando Zaqueu como um pecador, Jesus estava olhando Zaqueu como filho. E você tem que entender isso. Enquanto as pessoas te olham e te apontam, falando várias coisas ao seu respeito, Jesus, ele te olha como filho amado, como filho amado. Então você tem que receber o que Jesus diz ao seu respeito, não o que as pessoas dizem ao seu respeito. Você tem que receber o que Jesus fala de você. Ele te chama de filho, ele te chama de filho e amado ainda que nós somos. Então a salvação entrou dentro daquela casa por Jesus e ainda chamou Zaqueu de filho. Coisa linda. E rapidamente nós vamos agora, gente, pro terceiro bloco. Eu tô vendo que o tempo tá passando, mas não saia daí, porque no terceiro bloco também tem a missionária Ângela terminando de debulhar essa palavra abençoada. Fica ligadinho aí que nós já voltamos.